Como que o candomblé trabalha com pecado? Por exemplo, eu chego para você e falo, vai, Toninho, eu tô fazendo tudo errado, tenho pecado todos os dias. Como eu saio dessa? Aí vou sentar ele na minha frente e vou, foi que você fez? E por que você fez? Por isso, isso não está certo. Quer dizer, o candomblé dá essa Mas você reconhece que tem um erro, então? Um erro, está, sabe? Isso não está certo. Se você continuar fazendo isso, além de você se prejudicar, vai prejudicar alguém, vai ter uma consequência. Quer dizer, dentro da nossa religião, tem o perdão no fundo. Porque daí eu digo, se a pessoa é de Oxum, de Iemanjá, de Xangô, no caso, você é de Oxum, filha, você errou. Então você vai ali em frente ao Ibá de Oxum, que é o símbolo da nossa fé, da nossa religião, e põe uma vela ali para Oxum. Como um pedido de perdão. Um pedido de perdão. Então, na realidade, existe o perdão. Como que você... Mas dessa maneira. Não porque fulano disse, entendeu? Sim, porque eu cheguei à conclusão que de fato eu errei. Exatamente. O budismo também tem. Porque tem gente que a gente fala assim e ela não concorda. Deixa não ela falar errei. um pouco. Mas ela não está no Deixa ela ponto falar, de descobrir que o budismo também é assim. Só fica eu e você, vai. Na realidade tem o reconhecimento, né, das próprias atitudes. E pensando assim, né, do que a gente estava conversando no começo desse bloco, sobre a paz. A gente busca uma cultura de paz. Por exemplo, se as pessoas estão... Kátia, você deu um exemplo, né, de se a pessoa está num momento, né, que ela não está muito bem, que ela tem uma tendência, né, a continuar naquele caminho, né, independente de onde ela se apoie. E, na realidade, o nosso objetivo é transformar a tendência básica da vida, elevar a tendência básica da vida. Se a gente tem uma tendência de vida, né, realmente, num sentido de, numa condição de vida baixa, o nosso objetivo é elevar essa condição de vida e elevar a condição de vida de todos que estão ao nosso redor. Mesmo sendo um exercício diário. É uma dedicação que a gente exatamente. Tem que ter, né? É bem isso, é a dedicação diária. A dedicação até é a primeira direcionamento do nosso mantra, que é dedicar a sua própria vida a essa lei que rege o universo, baseada na causa e efeito, né? Então, transformar as nossas causas em causas positivas, buscando efeitos efeitos positivos para transformar o nosso ambiente, a nossa condição. Que esse mantra é o Nam Myoho Renge Kyo. E daí é lindo. E daí nesse sentido, porque nesse sentido é um exercício diário, assim, né? Então, por exemplo, observei a minha realidade e percebi que as minhas ações estão gerando efeitos negativos, né? Que eu estou pecando, digamos assim. Então, de que maneira eu posso observar a minha mente, né, observar o meu comportamento e a minha consciência? É vigiar e orar. Transformar, exatamente, transformar, e para que isso cause tanto uma transformação para a minha vida, como de todos que estão ao meu redor, respeitando a todos. Se a gente pensasse em coisas práticas, quando a gente não está bem, as pessoas que estão ao nosso redor ficam bem? Não ficam bem. Independente de qual religião que a gente tem. É uma energia que ela vaza. Kátia, eles falaram a visão deles, né? Então, assim, colocando naquilo que é a visão de uma igreja evangélica, de uma igreja apostólica. Então, aquilo que eu estava colocando para você, biblicamente, todos nasceram e já são concebidos no pecado. Jesus, ele veio para tirar o pecado do homem. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso não é apenas uma palavra, é uma teoria, algo que está escrito e que está na Bíblia e é uma coisa boa de ler, mas você passa a viver isso na prática, na tua própria vida. Quer dizer, tudo bem, eu fiz coisas horrendas no passado, mas eu tenho uma nova oportunidade agora. Eu tenho uma nova oportunidade e a herança espiritual de pecado que veio de Adão, ela é quebrada por Cristo. Mas e daí para frente? O homem peca ou não peca? O homem peca. Não mais naquela força que existe do pecado original, mas pela fraqueza da carne, porque se você for em Gálatas 5, Paulo fala então que o fruto da carne é prostituição, impureza, lascívia e por aí vai, e ele coloca tudo aquilo que é o fruto da carne. Mas você tem em você, a Bíblia diz que quando você recebe a Cristo como teu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, ele passa a habitar na tua vida. Então não existe uma cartilha, não existe um conjunto de regras do que é certo ou errado fazer. Como eu disse há pouco, o Espírito Santo que habita em mim, ele me convence do pecado
da justiça, do juízo. Quando eu erro, é como se uma lâmpada acendesse dentro de mim. E aquilo vai sendo um processo onde o próprio Espírito de Deus que habita em nós, ele vai trabalhando para nos conduzir à santificação. Mas porque a santificação é um processo. Porque eu aceitei. Quer dizer, você fala assim, eu aceito essa Deuteronômio 11:26, Deus fala assim, eu coloco diante de você o caminho da bênção e o caminho da maldição. Você vai escolher o caminho que você quer. Agora, eu creio que uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem é entender o amor de Deus. O amor de Deus que, mesmo Adão pecando e errando, ele envia o seu próprio filho para fazer o que nenhum homem conseguiu vencer, que foi o pecado e a carne. E mesmo depois, sabendo que após Jesus o homem ia pecar, então ele põe o Espírito Santo dentro de nós para nos orientar a respeito dos nossos erros. E Jesus Cristo na cruz, ele é o Cordeiro de Deus então que tira o pecado do mundo, e todas as vezes que eu confesso os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar, e o sangue de Jesus me purifica de toda a iniquidade. Mas como que vocês trabalham com a culpa? Por exemplo, tudo bem, eu sei que eu errei, eu pequei, cada um escolhe a palavra que você sentiu um peso. Eu senti um peso, eu sei que aquilo não foi certo. Eu poderia ter agido de uma forma que, para mim, de acordo com o que eu acredito, fosse ideal. Mas eu não consigo chegar, porque meu ego não deixa, de falar, olha, desculpa, eu errei, Bispo Leandro, fiz tudo errado, me ofendi a você, eu não devia ter feito isso. Essa é uma culpa. Como vocês trabalham com culpa? Eu acho que todas as vezes que você confessa diante de Deus, você tem um alívio, porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Eu falei do fruto da carne, da mesma maneira, Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. E a primeira coisa que fala é paz. Paz, alegria. Então, quando você confessa os teus pecados, você confessa numa certeza e numa convicção de que há um Deus que te ouve e que te perdoa. Porque eu não sei se eu posso colocar assim, mas Deus ele é obstinado em perdoar o homem. Por isso que ele sempre foi criando alianças e o homem fugindo para o lado errado. Então não tem que existir culpa. A partir do momento que eu vi que eu errei e modifiquei. Se você se arrependeu de verdade, você confessou diante de Deus, você vai sentir, você sente essa paz, você é perdoado pelo sangue do Cordeiro. Para o budismo, como que vocês trabalham a culpa? Na realidade é isso, né? Como é voltado com a responsabilidade, a culpa não faria parte, né, da nossa filosofia. Eu até pensando nisso, eu queria ler uma frase do livro Vida, do Dr. Daisaku Ikeda, que diz o seguinte: nossa existência tem suas raízes no passado, mas não devemos viver no passado, nem permitir que nosso entusiasmo pelo futuro nos faça perder de vista o presente. Devemos estabelecer um nobre objetivo para o futuro e viver cada momento de forma a concretizarmos plenamente esse objetivo. Então, de certa forma, né, quando a gente identifica algo que a gente julga como inadequado, errado, o objetivo é prezar. Neste momento, no presente, o que eu posso fazer para amenizar as minhas causas do passado e transformar um futuro ainda mais grandioso? A culpa não entra nisso, porque vai me limitar a ficar presa no passado. Exatamente, seria uma coisa da transformação. Então a gente olha para o presente, de que maneira que eu posso transformar o meu presente para construir um novo futuro, sabendo que aquilo faz parte do meu passado, por isso que eu estou vivendo isso hoje. No caso de vocês, vocês mesmos transformam. Pela própria consciência, pela mente, é isso? Na realidade, é pela observação do próprio comportamento, da própria consciência, né? Vocês, no caso, não creem que precisam de um Deus que trabalha na tua vida? Dentro de cada um de nós, né? Dentro de todos os indivíduos, de todas as coisas, de todas as pessoas, a gente tem essa energia, que é máxima do universo, ela está dentro da nossa vida. Então, como eu disse, né? Quando a gente recita o Nam-myoho Renge-kyo, a gente eleva essa condição interna de vida e a gente eleva a nossa existência. É como se você se coligasse àquela energia com o universo, suprema. Exatamente. Então, essa energia máxima de bondade, de transformação, de benevolência, de todos os sentimentos positivos, né? E de todas as coisas que a gente consegue, que a gente percebe no universo, essa força transformadora, positiva, ela está dentro da nossa própria vida. Então, ela não é externa, né? Ela está dentro da nossa própria vida e, através do exercício diário, a gente consegue manifestar essa essência da vida. E para vocês, no candomblé, Pai Toninho, olha, a culpa como que é trabalhada? A culpa existe, eu acho, que em todas as religiões. Todo ser humano, às vezes, se sente culpado de alguma coisa. E dentro do candomblé, quando a gente pega um filho de santo, um visitante ou um simpatizante que vem até a gente falar de sua culpa, existem várias formas de a gente tratar essa culpa.
Porque você sabe muito bem que a gente mexe com conteúdo, com coisas que a natureza nos dá, né? Então, a gente ou faz um ebó. O que é um ebó? Um ebó é uma limpeza que a gente faz espiritual. É um banho? Um banho. Tudo isso chama-se ebó, uma limpeza. Em cima daquilo, a fé da pessoa é tão grande que depois daquilo ela se sente fortalecida. É como se a gente tirasse do nosso corpo físico e espiritual tudo porque isso. é aquilo que eu disse atrás. Não existe pecado, não existe culpa a partir do momento que você se arrepende. Então você vai até aquele orixá, ali você põe sua cabeça, você ora, você reza, você conversa com Deus. Porque a palavra Deus, você sabe que ela é universal. Então, é Deus. Sabe? E você pode acreditar que ela sai dali sem culpa. Porque ela está acreditando que ela enfrente aquela fé, aquele orixá ou aquele símbolo, ele se entregou e pediu perdão. É a mesma coisa que outra religião. É como ele falou, como ela falou, tá entendendo? É a mesma coisa. A mesma coisa. A gente vê que nos dias atuais, as pessoas acabam duelando o tempo inteiro, né? Exato. Seja um fã-clube de um artista que acha que você não pode gostar da Ivete Sangalo e da Claudinha Leite. Ou você é uma ou você é outra. Porque você gosta de amarelo e o outro gosta de vermelho. Porque o partido político A é muito melhor que o partido B. Não é tempo da gente, na verdade, sentar, analisar e falar assim, bom, o que é melhor para o nosso país? O que é melhor para a nossa família? O que é melhor para a nossa casa? Exatamente. Independente do que os outros achem. A gente decidir... Você sabe o que a Bíblia fala? Analise tudo, retenha o que é bom. E o que não é bom, descarte. Tudo na vida é isso, a gente tem que analisar tudo que é ruim, deixar do lado e figurar o que é bom, o que é positivo. Mas se multiplica o que é negativo, digo isso porque a gente vê tantas pessoas depressivas hoje em dia, Muito. tantas pessoas solitárias, angustiadas. Só tem. E que ficam assistindo. Gente, nada contra. Eu acho o telejornal ótimo, mas a gente tem que escolher que tipo que a gente quer. É melhor você saber da notícia, a menina foi morta ali, ponto. Ou a menina foi morta assim, tá lá o corpo dela. Tá... Quer dizer, isso não atrai umas energias negativas para a vida da gente, multiplica isso. Nenhuma. É tanto que eu evito de assistir esse tipo de jornalismo. Mas não é. Entendeu? Porque a Isso gente não é fica livre-arbítrio. Os nossos olhos, eles são... Entendeu? Jesus Faz falou mal. que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser luz. Exato. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai estar em trevas. Então, lógico que a gente, como você colocou de telejornais e tal, eu também não sou contra, mas eu creio que há um trabalho para que a pessoa ela fique conectada naquilo e ela fique presa naquele mal e muitas vezes deixe de buscar um caminho que pode transformar a sua própria vida. Na realidade, às vezes é uma questão de percepção, né? Poder perceber de quais são, a que estímulo a pessoa está se ligando, né? E começar a que cada vez mais pessoas se ligarem à cultura de paz, a melhores... fazerem melhores conexões, a coexistência, a aprender a dialogar, porque hoje também tem uma dificuldade muito grande, né, de estabelecer diálogo, das pessoas conseguirem conversar. Então, Kátia, a gente está falando assim de perdão, né? Uma coisa que eu também julgo ser muito importante a gente debater aqui é a capacidade também de perdoar, porque a gente está falando de pecado, tá ligado, né? Então eu peco, eu sou perdoado. Agora, na oração do Pai Nosso, que é uma oração universal. Essa oração diz que eu vou ser perdoado assim como eu perdoo também. E lógico que isso, como você disse, às vezes o meu ego, eu não consigo. Né? Agora, há em Deus uma força para que você possa perdoar. Mas o perdão é assim, é perdoar de fato, de coração. Eu te perdoar de perdoo, certo. mas não quero ver você perto de mim. Você sabe que Ah, o perdão, não é perdão. ele não é assim, ó, ela cometeu, ele cometeu um mal contra mim, não está condicionado à transformação dele, está condicionado à minha relação com Deus. Eu preciso ser perdoado. Então, para Deus me perdoar, eu preciso de perdoar também. É uma via de duas mãos. E você há de convir comigo, e isso é cientificamente comprovado, que a raiz do câncer é a amargura. Com certeza. Na maioria dos e outras enfermidades é a amargura. É a amargura. Agora, é o perdão tristeza, não está revolta. ligado à condição de se a pessoa que me machucou, ela está melhor ou não. Eu perdoo por minha causa, não por causa dela, porque eu estou Não amarrado. adianta você perdoar e não perdoar de verdade, só de boca. Eu falo assim, que o perdoo, mas eu perdão... não quero você nunca mais na minha Só frente. para a gente dar um Não exemplo, perdoou. o pessoal de casa entender melhor, é uma cicatriz. Eu tomei ponto ali, eu olho, eu lembro,
Está cicatrizado, mas não dói mais. Não te afeta mais. Eu perdoei de verdade. E quando você percebe que se você causa um mal, né, por exemplo, causou mal para outra pessoa, não necessariamente você precisa que o outro te perdoe, mas sim que tá tudo interligado, né? Então, a partir do momento que você evidencia alguma coisa na vida da outra pessoa, ela é evidenciada na sua. E é uma capacidade divina isso, né? Então, essa ligação faz com que as pessoas se liguem, né? Que a gente consiga evidenciar cada vez mais, amenizando o nosso coração, amenizar o coração das outras pessoas ao nosso redor. É uma filosofia muito parecida, né? Muito parecida, é a mesma coisa. O que você está falando é o que a gente usa dentro do candomblé. Né? Só que a gente não tem, vamos dizer, nada para se basear dizendo, é isso que mandou um livro. Agora, no nosso caso, é a natureza, assim, né? O passado junto com o presente, com o dia a dia, é que faz com que a gente aprenda a viver bem e feliz na vida. Que a partir do momento que você não deseja o mal, você não destrói ninguém, não deseja as pessoas, a mulher ou o marido da outra, e etc. E você procura sempre ajudar, sempre dar uma palavra de conforto, sempre encaminhar as pessoas, você está fazendo bem. É aquela frase simples e eficiente para todos. A gente não tem que fazer para o próximo que a gente não gostaria que fosse feito para a gente. Exato. A partir do momento é bíblico. Porque a gente segue isso, eu faço para você o que eu gostaria que fizessem para mim e pronto. Isaías, a Bíblia é um livro tão importante, ela é tão importante, o respeito que eu tenho por ela, no caso, ela é tão importante, que ela criou esse universo, o mundo segue a Bíblia. Exato. De tão importante. Agora, se não houvesse a Bíblia, o que seria de nós? Pois é. Agora, domingo vai ter um encontro no Centro Cultural do Candomblé, né? Na Rua do Bosque, 246, né? A festa de Iemanjá e de Oxum, é a festa da Ziabá. Estão todos lá convidados para bater uma palma com a gente, louvar esses orixás, às 18 horas. 18 horas, às 18 horas, na Rua do Bosque, 246. Quem quiser conhecer um pouquinho mais... mais... Ou entra no meu site e vê a maior informação, que é paitoninho.com.br. paitoninho.com.br. Tá? Maiuse, quem quiser conhecer um pouquinho mais do budismo, tem algum site? Pode entrar no site, que é www.bsgi.org.br, ou mandar um e-mail para informações, né, informações sem os acentos, @bsgi.org.br. Kátia, eu queria te deixar